Hoje a gente está no dia 2. E o nosso capítulo fala o seguinte: galhos versus raiz. E vou ler o versículo que inicia para a gente já começar a refletir. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Jeremias 17:8. É natural lamentar diante de galhos sem fruto. É comum olharmos para os galhos e questionarmos o porquê da esterilidade visível e cruel que nos assalta. Mas o galho vazio é um sinalizador, como a febre no corpo humano. Se você está febril, existe uma infecção a ser combatida. A preocupação, porém, não deve estar em baixar a temperatura, mas sim de eliminar a infecção. A febre, portanto, é uma bênção, pois avisa que algo está errado conosco. E galhos sem frutos são sinalizadores de Deus. Então aqui nos fala o seguinte: a minha vida, a sua vida, por várias etapas, nos sentimos sem frutos, como galhos vazios. E hoje em dia, principalmente por causa de redes sociais, a gente vive olhando muito status, o feed, das pessoas. E muitas dessas pessoas têm o seu feed lindo, florido, com os galhos cheios de frutos. Mas aí tem a raiz. A raiz que, com o passar dos anos, não foi tratada, foi deixada de lado, foi sendo enganada por essas postagens fakes, que a gente posta para viver o que não é. E assim vai passando até os galhos ficarem secos na realidade. Porque a verdade é o que a gente vive dentro, não o que está postado lá. E quando a gente sente isso, é um chamado de Deus para que a gente olhe para as nossas raízes, assim como a febre, para a gente olhar o que há de infecção ali oculta. Os galhos secos, se você está passando por desânimo, por um cansaço inexplicável, sabe, sem aquele vigor de vida, isso significa galhos secos. Sem sentido à vida, sem ânimo para levantar de manhã, com insônia à noite, sem propósito, sem rumo. Isso é indícios de galhos secos, porque já fez muita coisa, mas às vezes fez para alcançar algo visível ao mundo, e isso foi sobrecarregando, e a gente entra numa bolha sem fim, que é uma bola de neve, vai só aumentando, afazeres, correria, e a gente no fim vê que somos galhos secos, sem frutos. Mas isso é um sinalizador de Deus nos chamando, que ainda há tempo para que a gente volte para a fonte, que vai alimentar toda essa árvore, para que seja tratada essa raiz ferida e volte a dar folhas verdes e frutos. Que é difícil as pessoas saberem quem a gente é de fato, porque ainda mais hoje, como eu disse, redes sociais e tudo mais, mas o nosso Criador é o único que sabe de tudo, e Ele sabe da sua ferida, Ele sabe o que te dói, Ele sabe o que me dói, e se a gente deixar, Ele pode sim nos curar, nos tratar, e estamos aqui para isso, nessa caminhada. Aqui fala o seguinte: talvez algumas de nós estejamos enfrentando períodos de galhos sem frutos ou vivendo uma temporada de alto investimento nos galhos, ou seja, no que é aparente. Porque quando você olha para uma árvore, o que é aparente nela? Os galhos, as folhas. Na verdade, enquanto damos valor para os galhos, reputação e comportamento, o Senhor está atento às nossas raízes, aquilo que ninguém é capaz de ver, alertando-nos de que existe algo mais profundo, que precisa de cuidados. Então, se você sente aquela angústia do nada, se você sente vontade de chorar a todo tempo, vai pro chuveiro, chora, quer conversar, mas não sabe o que falar, para quem falar, são sinalizadores
Você precisa de ir a fundo nessas raízes. E existe algo mais profundo, né? De acordo com o texto de Jeremias, o galho não é o começo de tudo, é a resposta. Então, se a gente olha para uma árvore, ela está dando frutos, porque aquela árvore, ela está no propósito dela. Você plantou a árvore para dar mangas. Você olha para ela, está cheia de mangas, fala, olha, atingiu o propósito dela. Então, ela vai alimentar ali pessoas, animais, com o seu fruto. Agora, se você olhar, tá com galho seco, fala, nossa, essa aí não vingou. Essa árvore não vingou. Então, a gente olha para as pessoas também e muitas vezes a gente julga dessa forma e até nos julgam. Eu faço e nada vinga. O remédio para curar as nações é providenciado pelas folhas da árvore da vida, não pelos frutos. Quem não viu, né, já a avó fazendo aí receitas de chás com folhas? Porque a folha das árvores traz cura. A folha da árvore traz sombra, traz ar puro. Ela é um remédio. Mas precisamos cuidar porque nós temos que dar frutos também, mas não é nossos frutos que vão curar, é nossas folhas. Então, para que nossas folhas estejam verdes, para que esse galho esteja preenchido antes de dar o fruto, precisa estar no seu propósito, precisa estar no seu caminho, precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, nos ambientes certos. E os frutos, né, do Espírito, a gente já estudou sobre isso, quem já leu a Bíblia, né? Ele é o quê? É a paciência, é a bondade, a longanimidade, é um dos frutos do Espírito Santo. E quando a gente tem esses frutos, nós estamos no caminho, estamos sendo semelhantes ao nosso Criador. E aí, quando a gente está fora disso, a gente está na impaciência, a gente está na maldade, a gente está na falta de perdão, onde gera nossos galhos secos. O que a gente tem que tomar muito cuidado então hoje, em dia? A gente não viver tanto na aparência. Então, se você está cansada de viver na aparência, de viver, de postar, de fazer uma vida que não é a sua, que acaba virando uma novela, a gente vai criando cenários, é porque você realmente está buscando essa mudança, essa transformação. Você está cansada de lugares, de pessoas, de coisas que não te preenchem. Você às vezes compra e nada disso te supre. Porque tem uma raiz ali que está ferida, precisa de ser tratada para que essas folhas voltem a florir e você volte a ter os seus frutos, você volte a ter ânimo de vida, bondade, alegria, luz. E Deus é o único que pode enxergar as nossas raízes. Portanto, o único que pode tratá-las. E se você, assim como eu, já buscou em vários lugares, em várias coisas, em várias denominações, ajuda, eu estou aqui para te contar que o único que pode tratar as nossas raízes é o nosso Criador. O único que sabe de todas as coisas, de cada célula do nosso corpo. Então você está no caminho certo, está no lugar certo para encontrar a verdade. E como eu disse, só Ele tem autoridade, né, para restaurar as raízes feridas dentro de nós. Mas para isso, está escrito aqui, Ele deseja primeiramente nos revelar o estado das nossas raízes. E eu te pergunto, você permite que o Senhor revele o estado que está as suas raízes? Você se permite ser transformada? Porque ninguém gosta de mexer nas feridas. Então, nesse dia 2, eu te chamo para abrir a porta e deixar o jardineiro mexer aonde tiver que mexer, porque é assim que a gente vai ser guiada e transformada. Então, comenta aqui embaixo se você se permite ser mudada e transformada por Ele. E até amanhã. Tchau!